É um tapa na cara do povo brasileiro. Mais uma vez, vemos a impunidade se sobrepor à justiça e à democracia. Essa decisão de Arthur Lira de engavetar o pedido de impeachment contra o governo Lula, mesmo com os diversos indícios de irregularidades, é um retrato claro de um sistema político que não respeita o Brasil, mas apenas seus próprios interesses. A tal pedalada fiscal, tão grave e inaceitável no passado, agora é convenientemente ignorada. Por quê? Porque é o governo Lula. A mesma prática que levou ao impeachment de Dilma Rousseff volta à cena, mas dessa vez é varrida para debaixo do tapete. O que mudou? Será que agora vale tudo porque os amigos do poder precisam ser protegidos? Arthur Lira, ao engavetar esse pedido, traiu a confiança do povo brasileiro. Sua função como presidente da Câmara é dar espaço para que a justiça seja feita e para que os representantes do povo decidam. Mas o que ele faz? Age como um escudo para o governo, garantindo que nenhuma investigação séria chegue ao plenário. Mas o senador Flávio Bolsonaro disse que o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma questão de tempo. Veja tudo que ele falou. Impeachment do presidente Lula é um cenário viável nesse momento ou na avaliação do senhor ainda não? Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo. É um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação, e uma inflação mais 7%, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento, para ter uma taxa de retorno de 5% ou 10%, com risco enorme? Então a gente percebe ali o país engessado, e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que de fato apontem para o equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que está sendo gasto com publicidade para poder tentar manter uma opinião pública um pouquinho manipulada, como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então a gente não percebe por parte do Lula nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, é uma questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula fundar o país como fez a Dilma para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura, e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. Senador, vou convidar aqui para a conversa também os nossos comentaristas, o Bruno Musa e a doutora Kátia Magalhães, que estão aqui com a gente. Vai lá, Musa. Boa tarde, senador. Obrigado pelo seu tempo. Bom, eu sempre faço mais ou menos a mesma pergunta, mas diferentes óticas. O senhor mencionou muito claramente aí a respeito da necessidade, ou aplaudindo essa parte do impeachment, que eu acho que todos os fundamentos técnicos nós já teríamos. Inclusive, alguns artigos importantes de pessoas renomadas, falando sobre as pedaladas fiscais, gastos para fiscais da ordem de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais que não estão passando por dentro do orçamento. Um PIB que está crescendo, eu já analisei profundamente isso nos meus canais, que cresce por impulso fiscal, expansão fiscal, ou seja, nós temos todo o terreno para isso. Não há vontade política, por se tratar ainda de uma figura, digamos, proeminente da política brasileira, que faz parte da história brasileira, que é o Lula, porque, de novo, fundamentos técnicos, na minha opinião, nós temos. Como é visto isso no dia a dia aí dentro do Senado, senador? Olha, Bruno, eu acho que é uma questão de tempo, sim. E conforme o quadro vai se agravando e a tendência é essa, aumenta-se a pressão. E óbvio que tem que haver o fator político, né? Por que não há impeachment de ministro do Supremo? Porque, pelo menos por enquanto, esse papel caberia ao Senado, já que também está claramente configurado
ali o infringimento a artigos da lei de impeachment por parte de ministros do Supremo, de atuação político-partidária, em não se declarar impedido, quando ele, por obrigação, por lei, teria que se declarar impedido em processos que ele está atuando. Então, assim, está configurado. Objetivamente, houve o crime de responsabilidade, como houve o crime de responsabilidade também do Lula, está configurado. E não tem o que ele possa fazer para corrigir, para esquentar isso, né, para burlar, por mais que o Congresso dê algum tipo de autorização, porque já foi cometida a pedalada fiscal e não foi uma, foram várias, em várias áreas, inclusive. Então, o que está faltando, sim, é esse componente político. Mas, além disso, a gente não fala isso com felicidade, porque é óbvio que cabe a nós da oposição buscar sempre ali o confronto com o nosso adversário político, mas é preocupação com o país, onde é que nós vamos parar, com a taxa de juros subindo desse jeito, o governo comemorando uma taxa de desemprego baixa, mas equivocadamente, porque a taxa de desemprego é medida por quem vai procurar emprego. A gente vê a quantidade de pessoas que estão no seguro-desemprego, portanto não estão procurando emprego, é astronômica, é recorde também no nosso Brasil. Mais recordes agora produzidos, dados do próprio TCU, do déficit, do prejuízo absurdo que esse governo está dando nas estatais, quer dizer, dinheiro do orçamento que ele tem que botar lá nessas estatais para poder fechar o balanço dela, para poder honrar com os fornecedores, os serviços que essas estatais prestam, tirando o dinheiro do orçamento onde tem que ser investido em segurança pública, em saneamento básico e um monte de outra coisa. Então está faltando por enquanto, mas parece que o caldeirão vai ganhando corpo, porque ninguém percebe nenhuma reação racional por parte do governo. Mais uma vez, sempre negando, é um negacionismo absurdo. Eles preferem manter uma narrativa mentirosa, abastecer grande parte da mídia com bilhões de reais para tentar sustentar uma imagem positiva do governo, e o país derretendo, afastando investidores, e a gente não consegue ter nenhuma expectativa de que esse cenário vai mudar. Então é muito preocupante. Essa suposta manobra fiscal, o famigerado pé de meia, que transferiu 3 bilhões sem qualquer previsão orçamentária ou autorização do Congresso, é um crime de responsabilidade claro e explícito. É a mesma prática que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Enquanto isso, a oposição faz o que pode, mas está sendo abafada por um sistema que protege quem está no poder. O deputado Rodolfo Nogueira trouxe provas contundentes e até o TCU foi acionado. Ainda assim, vemos uma paralisia intencional na análise dessas acusações. Isso não é democracia, isso é um teatro onde o povo é o único que perde. Vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro com dados oficiais que o governo Lula fez a maior arrecadação da história. Mais de 2 trilhões foi arrecadado de impostos, dinheiro meu e seu que estão sendo usados para bancar as regalias deles próprios. Se você quer continuar bem informado, já se inscreve no canal que vou trazer vídeos diariamente para você.